Comentário: Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Bíblia do Peregrino, por Luiz Alonso. Versículos de 1 a 13. Liga-se com Lucas 24:49. O dom do Espírito é, segundo João, consequência da glorificação de Jesus. Prometido, 14:17, e entregue, 20:22. No relato de João, a entrega tem certa intimidade, embora bom com ressonâncias de criação. Lucas apresenta em cena dramaticamente o acontecimento transcendente. Com seu adiamento, obtém tempo para a preparação comunitária e a reconstituição dos 12. Propõe como data a festa das semanas, ou seja, as 7 semanas depois da Páscoa, o 50º dia, em grego, Pentecoste, Êxodo 34:22, Números 28:26. Anteriormente, festa da oferta de primeiras espigas, mais tarde unida à recordação da aliança do Sinai. E descreve a vinda com imagens clássicas de teofania, os efeitos à semelhança de alguns antecedentes. Do Antigo Testamento, temos de recordar o dom do Espírito ao rei, Saul, 1 Samuel 10:6, Davi, 1 Samuel 16:13, ao Messias, Isaías 11:2. Pelos elementos narrativos, deve-se destacar a partilha do Espírito entre os 70 colaboradores de Moisés, Números 11. Aí Moisés expressa o desejo de uma infusão do Espírito para todo o povo, desejo que Joel converte em profecia, 3 de 1 a 5. Nessa cena, e no caso de Saul, o Espírito manifesta sua presença, com sinais orgiásticos ou estáticos. Entre os símbolos apresenta o vento, porque em grego espírito é a mesma palavra que vento, conforme João 3:8, e o fogo, elemento da divindade. Vento teofânico, Isaías 30:27, Ezequiel 1:4, 3:12, fogo, Salmo 18:13, 29:7, 53, 97:3. Línguas de fogo é metáfora visual, Isaías 5:24, que aqui adquire valor simbólico porque o dom do Espírito visa a proclamação do Evangelho e se manifestará em fenômenos de linguagem. As línguas do Espírito se repartem, como em Números 11. O Espírito repousa estavelmente, como em Isaías 11:3. Versículo 2. Por mais que estivessem esperando, o estrondo chegou de repente e enche toda a casa. Talvez signifique que é ouvido em toda a casa. Versículo 3. Um só Espírito pousa e se distribui. 1 Coríntios 12:11. Versículo 4. A informação sobre a língua não é coerente. Aqui se diz que falavam línguas estrangeiras, capacitados pelo Espírito. Mais abaixo, o povo diz que falam numa língua, a própria, mas que cada um a entende na sua, como numa milagrosa tradução simultânea. Versículos de 5 a 8. A cena anterior era imaginada numa sala a serviço dos presentes. De repente, os apóstolos se encontram como num cenário ante um público numeroso, formado de judeus piedosos ou devotos, procedentes de toda a diáspora e estabelecidos em Jerusalém. Uma reunião como a anunciada pelos profetas, Isaías 26:13, 49:22, 64:9 e Zacarias 8, de 7 a 8, com caráter mais ideal que real. Os perfis aqui se confundem, porque o narrador supõe muitas coisas ou delas se despreocupa. Se residiam em Jerusalém, não entendiam o aramaico? Por que o estrondo os congrega todos nesse lugar? Quando os discípulos começaram a falar, a primeira reação é de admiração diante do prodígio, algo sem precedentes na tradição bíblica. A língua dos apóstolos torna-se universal, como a do céu, Salmo 19. A divisão e dispersão de Babel, Gênesis 11, inverte a direção.
A diáspora judaica convertida será o primeiro círculo concêntrico da confluência para o alto do monte. Isaías 2, de 2 a 5. O segundo círculo serão os prosélitos. Versículo 11. Versículos de 9 a 11. A lista, metida à força na pergunta dos presentes, quer dar impressão de pluralidade e totalidade. Olhada de perto é desconcertante, porque mistura povos, regiões, províncias romanas, junto com a Judéia. Cretenses e árabes poderiam abranger Ocidente e Oriente. Versículos de 12 a 13. A segunda reação é divisão de opiniões entre a perplexidade e a zombaria. Fácil recurso para desqualificar o que não se entende, conforme 1 Samuel 1,14. Do ponto de vista narrativo, a zombaria serve de transição. Versículo 14. O discurso de Pedro é solene e importante. É o primeiro pronunciado depois de receber o Espírito. A imagem de Jesus que, depois de receber o Espírito no batismo, pronuncia um discurso programático na sinagoga de Nazaré. Lucas 4. É o primeiro de uma série de discursos semelhantes. 3 de 12 a 16, 4 de 8 a 12. Embora elaborado pelo narrador, parece refletir um modelo de pregação primitiva aos judeus. Divide-se comodamente em duas partes, marcadas pela dupla introdução, versículos de 15 a 21 e 22 a 36. Pedro fala de pé, à maneira dos oradores gregos. Levanta a voz como requer o público. Pede atenção como qualquer outro. Isaías 1, 10, 28, 23, Salmo 49, 2. Para uma mensagem importante. Versículos de 15 a 28. Dedica a primeira parte a explicar o que está acontecendo, negando a explicação superficial da embriaguez e propondo a explicação justa que, para um auditório judeu, consiste em apresentar o fato como cumprimento de um texto profético da Escritura, Joel 3, de 1 a 5. O narrador não tem escrúpulos de pôr na boca de Pedro, que fala em aramaico, a tradução grega dos 70. Versículos de 7 a 21. O texto citado pertence à seção escatológica de Joel, texto pós-exílico. O profeta transforma em profecia de futuro aquilo que era desejo ou sonho na boca de Moisés. Números 11, 29. O dom do Espírito será para todo o povo, sem discriminação de idade, sexo ou condição. Lucas transforma o depois de Joel em os últimos tempos, que acabam de começar. Transforma servos e servas, condição social, em meus servos e minhas servas, condição religiosa do povo, do novo povo de Deus. Os prodígios cósmicos são mantidos, embora a realidade os tenha traduzido em vento e fogo celestes, não aterradores. O último versículo de Joel adquire um peso novo no contexto. Ressoa com força a extensão universal, e o nome que se há de invocar é o de Jesus. Versículos de 22 a 36. Dirigiu-se primeiro a judeus, versículo 14, denominação restrita. Agora diz israelitas, visando o Israel histórico e ideal. No comentário final o chama irmãos. A segunda parte do discurso, ainda com materiais do querigma, tem caráter profético. Denuncia um pecado, contrapõe o desígnio de Deus, convida a conversão ou reconhecimento. Pelo que tem de denúncia, diante da conversão, poderíamos fixar-nos no modelo de Jeremias 2 e 3. Termina em arrependimento e volta. Pelo que tem de apresentação de um personagem, poderíamos consultar textos sobre o servo. Isaías 42, de 1 a 4, 52, de 13 a 53 e até 12. Outro modelo pertinente é a pregação do Batista, segundo Lucas 3, de 17 a 18. A parte positiva se explica ou prova com dois textos de Salmos lidos como profecia, Salmo 16, de 8 a 11 e 110, 1. O primeiro é um dos raros do Antigo Testamento em que se vislumbra a vitória da vida sobre a morte. O que é vislumbrante, o orador o compreende,
com uma tradição judaica, como certeza. Argumenta tomando a primeira pessoa, o eu, do salmo, e indagando quem o pronuncia. Davi, o suposto autor? A história o desmente, porque Davi morreu e seu sepulcro é conhecido e venerado. Então o pronuncia o futuro descendente prometido a Davi, segundo 2 Samuel 7, de 12 a 13. O segundo salmo canta a exaltação de um rei, como rito de adoção divina ou como imediata consequência. O orador argumenta de modo semelhante, identificando a segunda pessoa. Não pode ser Davi, é seu descendente. Outro uso do mesmo texto nas disputas do templo, Lucas 20, de 42 a 43. Versículo 22. Começa a apresentação de um personagem, não uma teoria, identificado com nome e procedência. Na época em que Lucas escreveu, os judeus já caracterizavam os cristãos com o apelido de nazarenos. As credenciais desse homem, que devem ter sido válidas para vós, pois vinham de Deus, eram milagres, prodígios e sinais. Um trio convidativo, Lucas 19, 37, no qual ressoam as ações de Deus no Antigo Testamento. Deuteronômio 4, 34, 7, 19 e Salmo 135, 9. Nessa primeira frase, soa uma repreensão implícita. Não aceitaram as credenciais, Lucas 11, de 29 a 32. Versículo 23. De modo conciso, contrapõe a ação humana criminosa ao desígnio divino que a engloba e dirige. Como o formulou com precisão José a seus irmãos, Gênesis 50, 20, como resulta da ação do faraó, Êxodo 9,16. Na denúncia de tipo profético, figuram os ouvintes como autores e os pagãos como instrumento executor, conforme Lucas 22, 2, com o verbo anaerein. Versículo 24. Com intervenção inesperada e soberana, Deus inverte o resultado. As dores de parto, da morte, são tradução aproximada da expressão hebraica, laços da morte. Salmo 18, de 5 a 6 e 116, 3. Morte como personificação poética ou divindade infernal. Isaías 22, 15, Jeremias 9, 20, Salmo 49, 15, Jó 28, 22. Não tinha poder para reter Jesus em seu domínio. Versículos de 25 a 28. Em Atos 13, 35, Paulo cita o penúltimo versículo do Salmo. À luz da ressurreição, várias expressões adquirem nova força. Não vacilarei. Alegria plena, o descanso da carne. O grego traduziu cova por corrupção, sem mudar o sentido. Versículo 29. Chama Davi patriarca à semelhança dos antepassados das 12 tribos. E o chama profeta, aludindo talvez a 2 Samuel 23, 2, e segundo velha tradição que sobreviveu durante séculos. Os padres gregos chamam Davi o profeta. Estava sepultado na chamada cidade de Davi, 1 Reis 2:10. Versículos de 20 a 32. Identifica o ungido, igual o Messias com o descendente legítimo prometido por Deus. O passo seguinte consiste em identificar o descendente Messias com Jesus. E isso compete às testemunhas da sua ressurreição. Lucas 24, 48. Versículos de 33 a 35. Segue-se a nova etapa, segundo a concepção de Lucas, a exaltação, ascensão de Jesus para sentar-se à direita de Deus, de onde envia o Espírito. Nessa etapa se encontram todos. Se os apóstolos não podem ser testemunhas da entronização celeste, é testemunha o Espírito de Deus, manifestado em sinais auditivos e visuais. O Salmo 110 é um dos sinais citados do Novo Testamento, pois já era lido em chave messiânica entre os judeus. Versículo 36, breve conclusão. Dirige-se à casa de Israel, título histórico do povo, frequente em Jeremias e Ezequiel, Salmo 98, 3 e 115, 12. Dirige-lhes um imperativo energético.
reconheça. O complemento equivale a uma profissão de fé formal dos dois títulos de Jesus, Messias e Senhor. O primeiro supõe que todas as promessas que se cumpriram, que as esperanças se realizaram e que não se deve esperar outro, Lucas 7, de 19 a 20. O segundo é o título divino, conferido a Jesus a partir da sua glorificação. Quando o nome de Yahvé deixou de ser pronunciado, foi substituído por Adonai, em hebraico, por Kyrios, em grego. Os cristãos o atribuíam a Jesus, especialmente na liturgia, Filipenses 2,11, às vezes polemizando com o uso de tal título por parte do imperador. Pedro até agora não disse: arrependei-vos, fazei penitência, convertei-vos. Não ameaçou com o castigo iminente, nem pronunciou promessas maravilhosas. Pediu muito mais, sóbrio e conciso na denúncia, porque não é preciso encarecer o crime. Instituiu no aspecto positivo, no desígnio e na ação de Deus, na pessoa e no destino de Jesus. Versículo 37. A reação do público heterogêneo é semelhante à dos ouvintes do Batista, Lucas 3, 10 e 14. O verbo grego, segundo a etimologia, significa sentir fisgadas no coração. Significa remorso, algo que morde, em Eclesiástico 20, 21. Chama os apóstolos de irmãos. Versículo 38. O Batista convidava ao arrependimento, ao batismo para o perdão dos pecados e à emenda de vida, Lucas 3:3. Pedro acrescenta duas correções substanciais. O batismo deve ser recebido invocando Jesus como Messias. Além do perdão, se receberá o dom do Espírito Santo. Trata-se já do batismo cristão, conforme Mateus 28:19. Versículo 39. Os presentes simbolizam todo o resto de Israel, distante ou futuro, conforme Isaías 57:19, Salmo 102:29. Termina com a expressão tradicional, o Senhor nosso Deus. Versículo 40. O narrador nos dá a entender com essa frase que o discurso citado é só uma amostra da pregação primitiva. A geração perversa, Deuteronômio 32:5 e Salmos 78:8, significa o grupo dos que resistem a crer. A definição não é temporal, mas de atitude. Pode-se comparar com os filhos degenerados de Isaías 1:4 e com o convite a sair da Babilônia, de Jeremias 58 e 51:45. Versículo 41. O número quer sublinhar o efeito da pregação sob a ação do Espírito, o crescimento inesperado da comunidade fiel. Versículos de 42 a 47. Esse é o segundo sumário do livro, apresentado como o efeito imediato do dom do Espírito. Seguir-se-ão 4 de 32 a 35 e 5 de 11 a 16. Um ato único desemboca na vida comum e cotidiana. Ao dar-nos uma descrição do estilo de vida, o autor nos indica ao mesmo tempo os fatores que expressam e mantêm essa vida. Tem um forte sentido de comunidade a ponto de partilhar os bens, segundo o critério ideal de dar a cada um segundo sua necessidade. Os apóstolos dirigem a comunidade com seu ensinamento, que prolonga o de Jesus, conforme Lucas 4:32, com autoridade. Entre as práticas se destacam a oração no Templo de Jerusalém, como continuidade com o passado, a Eucaristia, fração do pão, em casas de família, como celebração nova e específica, Lucas 22:19, o mandato de Jesus. A refeição em comum pode ser o ágape, que precede a Eucaristia. Os apóstolos continuam realizando prodígios, como Jesus, Lucas 19:37, que provocam em todos um sentido de reverência, como na cura do paralítico, Lucas 5:26. Por ora vivem em paz com os de fora e são estimados, e por obra de Deus, a comunidade dos que se salvavam continua crescendo.